A história de hoje foi um relato enviado pelo ouvinte Luciano Rosa de São Paulo. Confira agora. Algumas histórias não são apenas contadas. Elas são sussurradas pelo escuro, como um aviso para aqueles que ousam escutar. Esta é uma dessas histórias. Tudo começou numa noite sufocante dos anos 90, quando algo impossível aconteceu dentro de uma casa comum. Uma sombra pequena, silenciosa, surgiu na escuridão, mas havia algo errado. Algo profundamente errado. Primeiro vieram os sussurros, suaves e implacáveis. Depois, um frio inexplicável. E o cheiro de flores murchas que impregnava o ar, como uma premonição. Quando ela finalmente se revelou, trajando um vestido de noiva de outra era. Então uma pergunta pairava como uma faca no ar. O que essa figura queria? O que aconteceu depois não pode ser ignorado. E as consequências? Bem, elas jamais permitiram que a paz retornasse àquela casa. Se decidir ouvir esta história, prepare-se. Algumas portas, quando abertas, jamais podem ser fechadas. Ficou curioso? Então, venha comigo conferir a história completa. Somente aqui, na Rádio Medo FM. Essa história aconteceu comigo quando eu tinha aproximadamente 12 anos. Bem no comecinho dos anos 90, sabe? Na casa que vivi com minha família durante toda a minha infância. Essa história é muito real e eu vou compartilhar com vocês agora. Era uma noite sufocante de verão. Eu dormia na cama de cima do beliche do meu quarto compartilhado com meu irmão Alexandre. Por volta das 3 da manhã, acordei com a garganta seca. Sentei na cama, esfregando os olhos sonolentos, e olhei em direção à porta que dava para a cozinha. Foi então que a vi pela primeira vez. Uma pequena sombra branca, imóvel, próxima à parede. Deve ser a mamãe, pensei. Minha mãe, Silvia, tinha bronquite e às vezes levantava à noite para tomar um pouco de ar. Mesmo assim, algo naquela figura me perturbava. Não parecia humano, mas também não era completamente estranho. Resolvi chamá-la. Minha voz estava hesitante e cortou o silêncio da casa. Mamãe? É você? A sombra se mexeu. Meu coração congelou. Algo estava errado. Chamei de novo, desta vez mais alto. Mamãe! Sem aviso, a figura atravessou a parede como um borrão, indo em direção à casa dos vizinhos. Minutos depois, minha mãe apareceu no quarto. Os olhos semicerrados de preocupação, seguida pelo meu pai. Eu contei o que havia visto, mas meu pai descartou tudo, atribuindo aquilo à minha imaginação fértil. Isso é só coisa da sua cabeça, menino. Você anda ouvindo muita música esquisita. Só dá nisso, tá vendo? Vá dormir. Para de gritaria. Não quero ter que voltar aqui, viu? Senão o papo vai ser bem diferente. Disse ele, balançando a cabeça. Mas eu sabia que aquilo era real. E para meu terror, aquilo estava apenas começando. Algumas semanas se passaram. As noites tornaram-se um tormento. Eu sentia um frio inexplicável no quarto, mesmo nas noites mais quentes. Um cheiro estranho de flores murchas impregnava o ar. Uma madrugada, decidi dormir na cama de hóspedes no mesmo quarto. Era um esforço para escapar daquela sensação de que algo me observava do escuro. Acordei com um leve sussurro que parecia vir de dentro da minha cabeça. Luciano. Luciano. Abri os olhos e me apavorei. Meu Deus do céu! Ela estava lá do meu lado, gente. A sombrinha, como passei a chamá-la. Ela estava a menos de 1 metro de mim, parada ao lado da cama. Só que desta vez, algo estava mudando. A sombra parecia ganhar forma humana, como em um filme rodando em câmera lenta. A figura revelou-se. Um vestido de noiva surgia, branco, com detalhes intricados, como se fosse de outra época. O decote era elegante, a cintura marcada. Seus cabelos ondulados caíam até os ombros, e ela usava um véu que mal passava do queixo. A figura, apesar de bela, carregava algo de profundamente errado. Seu rosto começou a se formar, lábios bem desenhados, nariz afilado,
Mas antes que seus olhos se revelassem, tudo desapareceu. Restou apenas a sombra branca na parede. Eu não consegui gritar. Fiquei imóvel, suando enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto. Na manhã seguinte, meu irmão confessou algo perturbador. Ele também havia visto a figura, parada em pé ao lado da cama, algumas noites antes. Ela parecia querer alguma coisa. Mas o que ela queria? E por quê? Ele murmurou com os olhos cheios de medo. Não demorou muito para as aparições ficarem mais intensas. A casa começou a ganhar vida própria. As portas batiam sozinhas. Sussurros ecoavam pelos corredores. Um espelho no banheiro rachou de forma inexplicável. Ninguém tocou nele. Meus pais tentavam ignorar, mas eu sabia. A noiva não era uma alucinação. Ela estava lá, sempre. Em uma certa noite, criei coragem e fiz algo que nunca havia feito. Esperei até todos dormirem. Acendi uma vela e fui até a sala. O que você quer? Eu perguntei com minha voz ecoando na escuridão. Por um momento, nada aconteceu. Então, a chama da vela oscilou e uma rajada de vento gelado percorreu o cômodo. A figura apareceu de novo, mas desta vez em sua forma plena. Seus olhos eram 2 abismos escuros, e seu sorriso era um convite ao desespero. Por que você está aqui? Responda! Dessa vez eu insisti, mas minhas mãos estavam tremendo tanto. Ela me encarou e, pela primeira vez, respondeu. Sua voz era um sussurro carregado de sofrimento. Você está na minha casa. Ele prometeu que voltaria, mas nunca voltou. Antes que eu pudesse perguntar mais, ela avançou em minha direção e tudo escureceu. Quando acordei, estava no chão da sala e a vela estava apagada ao meu lado. Depois daquela noite, a figura nunca mais apareceu. Mas a sensação de ser observado nunca me abandonou. Anos depois, ao pesquisar sobre a história da casa, descobri que uma jovem mulher foi encontrada morta ali na década de 1920, vestida de noiva. Ela havia tirado a própria vida após ser abandonada no altar. Porque ela apareceu para mim? O que ela queria? Nunca saberei, mas toda vez que fecho os olhos, vejo aquele sorriso e ouço o seu sussurro assustador. Ele prometeu que voltaria para mim. E eu sei, no fundo da minha alma, que ela ainda está esperando por alguém que jamais voltará. Essa pobre alma ficará presa nessa casa eternamente, sem descanso. Só me resta orar para que essa alma, um dia, encontre a paz. Gostaram da história? Legal, né? Mande o relato de vocês para cá também. Eu vou adorar contar a todos. O e-mail e links citados aqui estão na descrição do vídeo. Escrevam pra gente. Ah, olha só! Não esqueça de conferir o meu trabalho paralelo na outra rádio, radiosamiflix.com.br, onde conto histórias voltadas à saúde mental em uma narrativa jamais vista. As histórias contêm ação e suspense, que prendem o ouvinte do início ao fim. Vale a pena conferir. Chegamos ao final dessa frequência de transmissão da Rádio Medo FM. Uma ótima semana e nos vemos domingo que vem, hein, galerinha? Abraços!